Gurizada, então, olha, eu já terminei aqui dos dois lados as caixas de ar interna e agora eu vou finalizar esse esquema aqui do suporte dos bancos aqui, essa espécie de túnel aqui que o carro tem, tá? O Lucas já fabricou a maior parte dela aqui, na verdade fabricou tudo, né? Inclusive essas partes aqui que a gente deixou para fazer o ajuste do corte depois que as caixas já estivessem devidamente estabelecidas aí no lugar. Vou mostrar do outro lado, ó. Olha aí, ó. Ele fez as abas aqui pra gente ajustar. Eu já ajustei o corte, já fiquei no lugar, ponteei ele só no lugar aqui e já deixei as peças devidamente posicionadas. Agora eu vou retirar elas, tirar essa peça de cima aqui, vou levar para a bancada para fazer a solda dessas abas aqui, né? Pra gente finalizar a fabricação do tubo. Pessoal, então vamos lá, chegou a hora aqui de fazer o assoalho, de fabricar o assoalho. Então a princípio eu vou fabricar ele em duas partes, deixar a emenda embaixo aí do suporte dos bancos, né? Não vai aparecer. E vou fazer um moldezinho com papel Paraná antes, né? Do formato dele, né? Centralizar, achar o ponto para deixar ele bem retinho aqui, né? O lugar onde vou fazer a emenda. Aí depois sim a gente transfere para a chapa, tá? Vou mostrar para vocês lá o assoalho original. Olha só, então essa aqui é a peça original, né? Que estava no carro quando chegou aqui para nós. Não tem a menor possibilidade de a gente querer recuperar isso aqui, né? Já que muita coisa aí do carro que estava mais ou menos a gente substituiu, né? Não vai ser nessa peça aqui que a gente vai estar querendo economizar tempo, né? Vou mostrar do outro lado também para vocês verem. Olha só, ela tem essas longarinas aqui, ó, em formato de triângulo. Essas cantoneiras aqui de cima, vocês estão vendo aqui, essas não são originais, tá? E essas outras longarinas, além da função de reforço, ela também serve para passar a linha de combustível, de freio aqui, algumas outras coisas talvez elétricas, né? A gente não sabe, né? Não foi a gente que desmontou o carro, mas é isso aí. Então, ó, tá aí marcada a primeira parte aqui do assoalho, a chapa da parte da frente do assoalho. Demorei para marcar isso aqui, eu tive que marcar duas vezes aqui, testando a combinação, né, pra gente chegar o mais próximo possível do que são as linhas originais, né? Você pode ver aqui que aqui tem dois tipos de vinco diferentes, ó. Esse aqui é um pouco menor e mais reto, esse aqui tem um ângulo diferente, é um pouco maior. Eu consegui chegar no meio termo aqui, né? Fiz vários testes, olha só, na última peça aqui que eu testei para fazer o vinco, né? A máquina é boa, né? A gente consegue produzir muita coisa com essa frisadeira aqui da Backstage.
Só que a gente precisa testar, ajustar, né? Fazer uma combinação ali de matrizes até chegar mais próximo do que é a necessidade, né? Então agora vamos lá, vamos vincar essa parte aqui, depois a gente parte para a segunda chapa, para a parte traseira do assoalho. Então olha aí, ó, já fiz a outra parte de trás aqui também, vocês podem ver aí. Então as duas partes vincadas. Agora vamos ter que fazer a união aqui, tá? Onde é que ficou o centro vai ficar embaixo do suporte dos bancos, né? Essa parte da emenda aqui vai ficar embaixo dessa parte aqui. Então eu não vou fazer essa emenda aqui de topo, porque não tem necessidade, né? Eu vou fazer um encaixe por meio dos vincos aqui, vou fazer 2 vincos. Dessa aqui provavelmente para cima e na de trás aqui provavelmente para baixo. Eles vão ficar equivalentes na altura. Depois a gente vai fazer a furação e vai soldar do tipo solda ponto, né? Só que com a MIG, né? Vamos fazer os furos e preencher com solda. Terminar a marcação, vamos fazer esses vincos. Depois a gente junta tudo isso aí. Vamos lá. Galera, então, estamos aí, comecei a fazer as marcações aqui já para colocar as longarinas. Olha só, lá o assoalho antigo, né? Tem as longarinas embaixo. E essa aqui são as longarinas que a gente mandou fabricar fora. Ok? Não sei se já tinha falado isso, né? Mas estou fazendo elas de chapa 14, então a gente não dobra a chapa 14 aqui, nem desse comprimento aqui, né? Então precisei mandar fazer fora. Mas olha só que interessante, quando eu comecei a medir aqui para a gente fazer as marcações, eu fui conferir a medida e o cara me mandou exatamente no milímetro na medida que eu pedi, todas iguaizinhas, sem tolerância. E aí eu fui medir o ângulo aqui também, né, por curiosidade, já que estava tudo certinho, e tá tudo exatamente igual. Uma peça muito bem fabricada que chegou aqui, eu cortei o restante, fiz a furação. Claro, né, vou tratar a parte interna, mas é só chegar e colocar no lugar. E quanto custou? Se eu falasse o valor aqui, eu acho que muita gente ia achar que eu paguei caro disso aqui. Porém, vamos levar em consideração que eu precisava resolver um problema aqui, né? O cara tinha solução para o meu problema. Eu pedi para ele fazer as peças na sexta-feira, no final do dia. Na segunda-feira de manhã, ele me ligou na primeira hora da manhã, cedinho. Se quiser vir buscar, tá pronto as peças. E as peças extremamente bem fabricadas. Eu não considero isso caro. Eu já vi que esse serralheiro aí, que fez esse serviço para mim, tem uma pequena metalúrgica aqui na cidade, ele vai ser meu parceiro sempre que eu precisar desse tipo de trabalho aqui. Porque eu sei que eu vou passar a medida, que eu não levei nenhuma longarina lá para ele tirar a medida. Eu peguei, desenhei, mandei uma foto do meu desenho para ele e ele fez exatamente do jeito que eu pedi e muito rápido. Então, é assim que a gente cultiva bons parceiros, né? É sempre bom ter bons parceiros desse tipo aqui quando a gente tem um negócio desse aqui. Não acha? Então comenta aqui se você concorda, você desconcorda desse meu ponto de vista. Agora vamos voltar para o serviço aí e terminar esse assoalho.
Isso aí, gurizada, muito obrigado para quem assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí que não custa nada, comenta aqui o que vocês estão achando, né? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, ativar as notificações para você ser avisado quando a gente postar o vídeo da funilaria concluída com o carro montado. E gente, o carro tá muito bonito mesmo, vocês vão gostar. Um agradecimento especial aos nossos membros aqui do canal. Você também pode se tornar membro, não custa muito caro não, e você vai ter acesso antecipado aos vídeos e também acesso a conteúdos exclusivos. E vai jogar uma moedinha no nosso chapéu aí. Espero que vocês tenham se divertido e até o próximo.